Salve, salve pessoal, e aí, tudo bem? Aqui André Belfort e hoje eu vou conversar com vocês nessa live falando um pouco do que eu chamo de o poder da contabilidade. Como é que foi essa virada de vida minha? Como é que foi essa coisa onde eu deixei de ter o foco de advogado tributarista, mas sim para me tornar um contador consultivo? O que aconteceu? Que poder é esse que a contabilidade tem que fez com que eu tivesse uma virada na minha vida e também começasse a transformar a vida dos meus clientes, a vida dos meus negócios? Como é que foi isso? Na verdade, assim, na minha prática como advogado, e eu vou usar aqui de novo a história que eu conto no meu livro, tá legal? Estamos aqui seguindo essa série, tá? É uma série de vídeos que eu vou fazer a partir de alguns livros, a partir de alguns documentos que eu tenho aqui, que forjam o profissional que eu sou, que fundamentam o tipo de profissional que eu sou. E assim, é muito legal. Quando eu atuava como advogado, atuo, né, como advogado ainda, mas quando eu sou chamado como advogado tributarista, eu sou chamado para um cenário já caótico. Eu sou chamado num cenário onde o cara já foi autuado, recebe uma autuação da Receita Federal, da Receita Estadual ou até mesmo do município, e aí eles chamam um advogado para resolver o problema. Aqui no Brasil, nós não temos a cultura do advogado que previne problemas, do advogado que faz um planejamento. Porém, é cultura também já no Brasil que o contador é aquele que orienta. Olha que interessante. Já é de praxe, já é comum nos empresários, antes de tomar algumas decisões, perguntar ao seu contador o que vai acontecer. Perguntar ao seu contador se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo pode, se aquilo não pode. E aí é interessante que você compreenda a grande sacada, a grande virada que eu pude compreender lá atrás. O marketing ele nos ensina alguns conceitos que é muito interessante. Só um segundo. Tem essa pode ver água para mim, por favor? Obrigado. E aí, o marketing ele nos ensina um conceito muito importante que é: não coloque nada novo na cabeça do seu cliente. Porque quando eu como advogado, como eu tentava conversar com os empresários, eu sempre ouvia assim: cara, primeiro tem que falar isso aí com o meu contador, tá? Deixa eu falar com o meu contador, não sei como é que vai ser isso lá. Muitas vezes eles diziam o seguinte: não, meu contador nunca me falou sobre isso, então eu não sei se isso é real e tal. Então o advogado, é interessante que aqui no Brasil a cultura é assim, né? O advogado é alguém que a gente recorre em última instância, já para resolver problema, e algumas pessoas, principalmente os mais antigos, utilizam o contador como um amigo, como alguém que vai lhe dar orientação do que pode, o que não pode fazer. Eu demorei um pouco para ter essa virada, para ter esse entendimento, porque durante o primeiro ano que eu comecei a atuar como um estrategista em planejamento tributário, eu comecei a ter muita dificuldade junto aos contadores, porque os contadores já estavam acostumados àquelas questões de conformidade, aquelas questões mensais que eram feitas ali no envio de boletos e tal, e não havia essa cultura ainda de uma contabilidade consultiva, de uma contabilidade que vai lá ajudar o cliente a pagar menos impostos e protege o patrimônio dos sócios e da empresa dos riscos do negócio. Nem pensar numa contabilidade que faz isso. Esse poder da contabilidade, que tem a capacidade de fazer uma empresa pagar menos impostos legalmente e também tem o poder e a capacidade de fazer com que a empresa tire os bens e os patrimônios dos sócios e da empresa do risco do negócio. Você isola aquele patrimônio dos riscos. Uma contabilidade consultiva que tem esse poder, isso não era comum, ainda não é comum na cabeça de uma contabilidade tradicional, na cabeça de uma contabilidade que é muito mais naquele dever tradicional, no sentido de apurar e reportar, emissão de guias e declarações acessórias. E aí, essa grande virada, ela se deu no momento em que eu falei: caramba, eu passei praticamente um ano, obrigado, Tainá, dentro de escritórios de contabilidade, conversando com contadores, tentando convencê-los da importância de uma atuação preventiva, convencê-los da importância de um trabalho para que esses clientes paguem menos impostos. Gente, quando eu falo de planejamento tributário, às vezes eu estou dizendo de uma coisa que é muito simples mesmo. Às vezes é o cadastro de um produto, às vezes é uma alteração de KENAI, às vezes é uma alteração de sócios, e isso já muda completamente a forma de tributar aquela empresa. Às vezes você altera um estado, às vezes você consegue montar uma filial em deslocamento, muitas coisas que podem acontecer. E aí foi muito interessante essa mudança de foco, como eu trago aqui no livro, é que
Entender que a promoção jurídica de profissional tributário empresarial, seja alguém que venha agregar valor ao negócio, é um primeiro grande desafio. Era muito difícil eu explicar para os empresários, até mesmo para os contadores, que, peraí, não, o advogado tributarista é um cara de estratégia dentro do seu negócio. Não dava. Agora, quando eu simplesmente digo, olha, eu sou contador, tá? E eu sou um contador que tem o poder de fazer a sua empresa pagar menos impostos e tem o poder de ajudar você a proteger e isolar o seu patrimônio do risco de negócio. Cara, isso faz muito mais sentido. E aí é como se isso entrasse em uma outra cognição, em uma outra via nos pensamentos dos empresários. E o próprio contador hoje, até pela internet, há toda uma movimentação do contador consultor, contador 2.0, contador digital. Há essa versão hoje, há essa fala, há essa semântica aí. Então eu percebo que já existe essa fala nesse meio. Então é mais comum, as pessoas recebem isso com mais familiaridade, com menos espanto. Então o poder da contabilidade, ele vai se revelar aí dentro de uma estratégia de negócio, e foi aquilo que me fez mudar completamente o meu foco, né? Então eu precisei me tornar contador, desenvolver um escritório de contabilidade, para que assim então eu pudesse levar aos meus clientes essa estrutura que eu chamo agora de o poder da contabilidade. Grava essa hashtag aí, o poder da contabilidade, é de onde nós vamos falar. Essa é a nova série, o poder da contabilidade, a série que nós inauguramos aqui dentro dessa nossa estrutura. Grande Claudinho, bom dia, sucesso aí, amigo, também, grande abraço. E aí eu trago uma página bem curtinha, um parágrafo bem curto, que eu digo assim: assim, as atividades de prevenção propostas através de técnicas extraídas das ferramentas do segredo do planejamento tributário passam a ser uma necessidade, e mais não um diferencial das empresas que ainda não adotaram uma metodologia preventiva e estratégia do planejamento tributário. E aí, essa introdução desse livro, essa carta que eu escrevo aos empresários e aos advogados, é justamente essa vontade, esse desejo que eu tenho de esclarecer e simplificar temas tão importantes, temas que são estruturadores. O que antes era um diferencial, o que antes era algo de uma grande empresa, de uma grande organização, pautado somente nas grandes bancas, hoje, através de uma estrutura de simplificação e de acesso, a gente torna possível esse tipo de estrutura aos pequenos e médios empresários. E aí o setor da construção civil recebe uma atenção especial, o setor do comércio, o setor de serviço, o setor da industrialização. Então a gente vai tendo aqui alguns formatos, vai tendo aqui algumas estruturas de planejamento que ajudam muito a pagar menos impostos e a proteger o patrimônio. É o que eu chamo do poder da contabilidade. É algo muito poderoso que, atrelado a uma estrutura jurídica, contábil e de estrutura de negócio, fazem um total diferencial dentro das empresas e dentro daquilo que a gente chama aí de uma estrutura preventiva de negócio, ok? Então esse foi o nosso bate-papo de hoje, e sempre bom estar aqui toda manhã tentando falar aqui com vocês de temas que são importantes e que são fundamentais à gestão de negócios e à compreensão daquilo que a gente faz, daquilo que nós chamamos de Espaço Belfort, e o Grupo Belfort ele vem trazendo isso. E inauguramos aqui então uma nova série, O Poder da Contabilidade, que vai ter várias lives aqui nesse sentido, falando, instruindo e informando vocês de temas como esse, ok? Vamos avançar aqui em mais um capítulo do livro, que é a estratégia por trás dessa obra, né? As grandes empresas são grandes empresas porque contam com profissionais qualificados e as melhores práticas de mercado, ou contam com profissionais qualificados e as melhores práticas de mercado porque são grandes empresas. Tostini, vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Como é que é isso? Né? E aí, o bacana, eu trago essa reflexão do livro, que a boa notícia é que as habilidades do planejamento tributário, elas não estão limitadas a questões acadêmicas, né? Elas não estão limitadas ao advogado, ao contador. Por quê? Ela é possível a todo aquele que tem a dominância do próprio negócio. Às vezes um gerente do seu negócio, o próprio empresário, vai ser dali que sairão as principais soluções. O bacana dizer é que a ideia de planejamento tributário, e essa palavra, planejamento tributário, muitas vezes afasta o empresário. É igual ICMS, né? Falou ICMS, gera um grande mistério, um monte de nuvens. Eu não entendo, CFOP, os códigos de classificação, substituição tributária, viram grandes mistérios, né? Eu me tornei um especialista em acabar com esses mistérios, sabe?
Porque, não, é rotina. O cara que vende produto, ICMS é rotina dele. O cara que compra e vende produto, ICMS é todo dia. Então não pode ser um mistério para você aquilo que você faz todo dia. Não, mistério é algo novo, mistério é algo que a gente não vê sempre. Mistério é uma coisa que ninguém nunca te falou. Mistério é aquilo que não te interessa. Mistério é aquilo que, sabe, não cabe ali para você. Mas quando a gente fala de algo que é o teu dia a dia, algo que impacta diretamente no teu bolso, você precisa compreender. E aí, a grande sacada, quando você está desenvolvendo um planejamento tributário, é você ter as palavras certas para você perguntar aos sócios, ao gerente, ao estagiário. Existe uma técnica que nós utilizamos, que nós chamamos de brainstorms, né? Tempestade de ideias, onde quando a gente pensa em como fazer aquilo de uma forma diferente, a gente anota todas as ideias. Por mais que pareça sem sentido, a técnica ela se estrutura dessa forma. A gente não faz nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de questionamento das ideias, elas simplesmente aparecem. Depois que você anota todas as ideias, num segundo momento você vai para uma análise mais criteriosa, para aquilo que de fato é viável, para aquilo que de fato é possível ser feito. Mas a grande sacada é você, nessa técnica, conseguir pensar o que você nunca pensou no seu negócio. E é muito interessante, sempre tem um jeito de você fazer aquilo que você está fazendo de uma forma diferente, obtendo resultados ainda mais otimizados. Sempre, sempre. Eu nunca estive diante de um cenário, eu nunca estive diante de uma empresa que a gente nunca conseguiu fazer algo, desenvolver algo. Porque são tantas possibilidades, a nossa legislação é tão complexa, que sempre tem alguma coisa que ninguém pensou. E é interessante, porque qual é o cenário do empresário e do contador? Os contadores cobram barato, né? Normalmente no Brasil, contabilidade é meio salário, um salário, enfim, normalmente cobra barato. Esse cara tem que atender muita gente, então ele não tem tempo de pensar em estratégia de negócio. O empresário, por sua vez, no Brasil, na sua grande maioria, num cenário de pequenas e médias empresas, ele é o cara que ele é o técnico, ele é o atacante, ele é o zagueiro, ele corre para cabecear, ele faz tudo, esse cara faz tudo. E alguém que faz tudo está sempre muito ocupado. E alguém que está sempre muito ocupado não tem tempo de pensar na estratégia de negócio. E se você não tem tempo de pensar na estratégia de negócio, você está sempre muito ocupado apagando incêndio. Porque uma das principais coisas de uma estratégia de negócio é você otimizar teu tempo. E se você não tem tempo para fazer isso, você está cada vez mais enrolado. Então é um ciclo vicioso, onde você não consegue sair daquilo ali. E aí você não pensa, você simplesmente vai. Ou seja, por que você paga isso aqui? Não sei. Por que você opera assim? Não sei. Por que esse canal está na atividade? Eu não sei. Foi o contador que fez. Por que você opera assim? Não sei. Era a empresa do meu pai. As pessoas nunca sabem me responder as coisas, porque elas nunca pararam para pensar se aquilo poderia ser feito de uma maneira diferente, se aquilo poderia ser tributado de uma maneira diferente, se aquilo poderia ter sido contratado de uma maneira diferente. Olha que interessante, né? E aí, o fato de você não saber como montar uma estratégia no seu negócio, coisas muito simples que poderiam ter sido feitas não te ocorrem, não passa pela tua cabeça. Às vezes o empresário fala, André, sério, cara, é só isso? Isso vai reduzir assim? Eu falei, vai reduzir assim. Porque são coisas tão simples, mas o fato de você nunca parar para pensar nisso, o fato de você sequer se questionar se podia ou não fazer isso, faz com que as grandes oportunidades passem. Uma vez um amigo disse assim, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu acho um pouco desadaptativa essa fala, porque pensar no negócio é trabalhar. Eu diria que quem não pensa sobre o seu negócio não tem tempo de otimizar os seus processos, não tem tempo, de fato, aí, de aumentar o seu lucro e de ganhar dinheiro de verdade, porque você sobrevive, né? Você está ali fazendo a coisa acontecer de maneira automática. Então, a proposta do planejamento tributário é corta, pega a senha do tempo, corta aqui, sai do automático, planeje um novo cenário, saiba do que você está fazendo, como você está fazendo e por que você está fazendo isso. E aí isso vem alinhado a um propósito, vem alinhado a uma forma de estrutura de negócio que de fato coloca você e a tua empresa em um outro nível. Só que falar de estratégia na nossa cultura é diferente, né? Brasil é o país dos esquemas, o país, né, do jeitinho. E quando você fala, não, é sem jeitinho, é sem esquema, é sem contrato de gaveta, é uma estrutura totalmente legal, uma estrutura totalmente dentro de tudo que aquilo que a lei não proíbe e aquilo que ela permite fazer,
E é totalmente... E detalhe, cara, quando você pega aqui os análises de caso, o caso Grandene, 1980, 1975, 1920, você começa a estudar. O planejamento tributário ele é tão antigo quanto a própria tributação. Porque a gente monta planejamento tributário, aí vai lá, eles criam leis para vedar aquilo que a gente fez. Beleza, aí não pode mais fazer assim. A gente vai... E aí você vai montando de novo, vai montando de novo. E esse olhar, ele é uma estratégia. E o bacana que eu quero dizer para você que está aí me assistindo, que é contador ou que é empresário, o que acontece? O planejamento tributário, ele é como toda e qualquer atividade que você faz. Quanto mais você faz, quanto mais você desenvolve, melhor você fica. Primeira vez que eu fiz um desenho de planejamento tributário para uma empresa do comércio, eu, sei lá, levei alguns dias para começar a ter boas ideias. O segundo, menos dias. O terceiro, menos dias. Chega uma hora que aquilo fica... Você já tem tanto cenário, já tem tantas possibilidades. Fala, vem cá, tu já tentou fazer isso? Não. E a maioria das pessoas não fizeram nada daquilo, né? Nada daquilo. Nunca pararam para pensar naquilo. E aí, muitas vezes, a própria ideia de que tem alguma coisa errada ali, que pode estar sonegando e tal, faz com que ele nem queira mexer nisso. Só que hoje, no mundo de hoje, é uma loucura. Eu vou lá na página 46 aqui, é onde eu falo nesse livro, o Estado... como é que é? O Estado na pessoa do fisco, o ambiente fiscal mais monitorado do mundo. E aqui eu começo a te dizer que vamos falar de ICMS, vamos falar aqui do Rio de Janeiro. Você que tem uma empresa, quando a sua empresa compra, o Fisco Fácil, aquele ente que cuida da Federação do Estado do Rio de Janeiro, sabe tudo que você comprou. Quando você vende, ele sabe tudo que você vendeu pelo Cefaz. E quando você vende num cartão de crédito, ele também sabe tudo lá. E ele cruza essas três informações. Cara, esse cenário, ele muda tudo o que aconteceu até aqui. Muda tudo que a gente fez até o momento de hoje. Não é verdade? Eu já entrei nesse cenário, digital, então nem sei como é que era antes. Mas o que eu sei agora é que muitas práticas que eu percebo, que eu vejo, não podem ser aplicadas. Hoje, quando você faz algum tipo de elisão, algum tipo de sonegação, não é se você vai ser pego, é só quando. É só quando. Por quê que é só quando? Porque está ali, está tudo escriturado. Hoje, quando você vai fazer um ajuste de crédito, aquele ajuste de crédito ele fica lá. Você tem que apontar o código do SPED fiscal para poder indicar que alteração, que ajuste foi aquele que você fez. Logo, se você faz uma operação e faz um ajuste sem a devida documentação, você vai ter problema. Em algum momento você vai ser convidado a apresentar essa escrituração. Por isso que a contabilidade, o direito tributário, a estrutura de negócio, a conformidade dentro do seu negócio são fundamentais para dar forma, estrutura, segurança e inteligência para o seu negócio, ok? Agora sim, agora encerramos esse nosso bate-papo de hoje. Espero que esse conteúdo faça sentido para você. O meu desafio é simplificar, trazer de forma digerível, trazer de forma de fácil compreensão para que você possa entender de coisas que são nucleares e fundamentais no seu negócio. Um grande abraço, tenham todos aí um excelente dia. Valeu!